E aí pessoal, beleza? Estamos aqui só para terminar o que ficou faltando da parte de ROS do processo seletivo da Arpia, parte de software, né? Que foi a parte de Launch Files. Não sei se vocês perceberam no primeiro vídeo, quando eu fui mostrar a parte que a gente usa mesmo da simulação, os nós, os tópicos, eu usei um comando de launch. Acontece que se a gente for fazer igual a gente fez no outro vídeo, de dar launch em cada nó, em cada publisher, em cada subscriber, toda vez que a gente for rodar vai ser uns 200 milhões de, de run. Então a gente acaba tendo essa ferramenta aí que são as launch files. As launch files elas são códigos, né? É um código, um script launch, ele consegue rodar, dar launch em diversos nós ao mesmo tempo. Então a gente só teria trabalho de fazer um comando. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou fazer aqui com vocês um código de launch para dar launch naquele subscriber, naquele publisher que a gente fez no último vídeo. Então, a primeira coisa é a gente criar um pacote. Porque a gente vai ter que fazer um pacote de launch. O padrão da comunidade de ROS é você fazer um pacote que tenha o mesmo nome do pacote que você quer dar launch, né? Então no caso aqui a gente vai usar o pacote exemplo. ROS2, deixa eu só pegar aqui o comando certinho, que fica mais fácil. Aqui a gente vai fazer, tá aqui, tá. A gente vai rodar esse comando aqui, ROS2 pkg create, mesmo que a gente rodou. Eu vou fazer dessa vez usando o cmake, que eu acho que fica um pouquinho mais simples de mexer, mas só pra fazer lá. Mas tanto faz, de verdade não vai dar diferença nenhuma. Vou usar o cmake em vez do Python, dê a ferramenta de build. E o nome do pacote, o padrão da comunidade ROS é você usar o mesmo nome do pacote, que no caso de exemplos, underline bring up. É o padrão dos pacotes de launch file, né? Já está aqui, exemplos de bring up. Vamos entrar na pasta. Exemplos de bring up. E aqui já está o nosso pacote. Aqui dentro a gente vai ter que criar uma pasta chamada launch. E lá a gente vai colocar os nossos arquivos launch file, né? Tá, então vamos criar aqui o nosso arquivo. Aí, de novo, o padrão da comunidade ROS é botar o nome do arquivo como o nome do pacote original, que é o exemplos.launch.py. Então tá aqui o nosso arquivo. Eu já tô com o negócio escrito aqui, que eu tinha acabado de fazer, para não perder muito tempo. Então vamos lá. Diminuir aqui, tá. Como que funciona a estrutura de um arquivo launch? A primeira coisa aqui é a gente importar essas duas bibliotecas, biblioteca launch e biblioteca launch ROS actions, para a gente poder usar essas funções. A gente quer usar aqui o launch description, que vai ser o que vai descrever exatamente o que a gente vai dar launch, e importar o nó. A gente vai dar launch em nós, né? Essa função aqui tem que ter esse nome, porque na hora que for buildar, na hora que você for dar launch, ele vai procurar essa função aqui para rodar. E aí aqui dentro a gente tem que fazer, a função tem que retornar um launch description. A gente instancia aqui a variável ld como um launch description. E a gente poderia adicionar aqui direto aqui dentro, né? Mas eu acho que fica mais simples, mais visual de compreender se a gente separar cada nó. Então o primeiro nó aqui eu coloquei como nó A, node A, e aqui dentro do node você tem várias coisas que você pode mexer. A gente vai mexer só nos mais básicos, que é especificar o pacote do nó que a gente quer criar, que no caso é o pacote exemplos.
o executável que a gente vai mexer, e aí o nome do executável tem que ser o mesmo nome do entry point que a gente colocou lá no nosso setup.py, lá no primeiro vídeo, que era Talker, né? O nome do executável, e o nome do nó que a gente vai criar. Que se você pode não botar nada. Se você não botar nada, ele coloca o mesmo nome do executável. Eu coloquei aqui igual só pra mostrar que dá pra mexer também. Tem várias outras coisas que dá pra mexer, mas eu acho que não interessa muito agora. Aí a gente adiciona no Launch Description o nó A e faz a mesma coisa pro nó do Listener. A gente cria um nó B e adiciona no Launch Description. No final a gente dá return nesse Launch Description. Então é basicamente isso o Launch File. Deixa eu salvar aqui. E só que tem mais duas coisas que a gente tem que mexer antes da gente conseguir usar o Launch propriamente dito. A gente tem que vir aqui na pasta, no arquivo package, package.xml, e aqui a gente tem que adicionar as dependências, né? Aqui no caso, a gente tem que adicionar essas duas linhas aqui. A dependência do pacote que a gente está usando, né, que é o pacote exemplos. E é bom sempre colocar, quando for fazer um pacote de launch, essa dependência aqui do ROS2 Launch. É isso aqui. E temos que mexer também no cMakeList. Edit cMakeList, porque acontece que esse cMakeList ele é responsável por colocar o nosso arquivo launch numa pasta comum do ROS, uma pasta que ele vai conseguir identificar que existe esse launch file na hora que a gente for usar o comando ROS2 launch. Que se a gente não fizer isso, a gente vai dar ROS2 launch, não sei o que, e não vai achar o pacote, não vai achar o arquivo launch, né? Então a gente tem que vir aqui e adicionar essas linhazinhas aqui. Então aqui em install a gente vai dizer diretório tal, adiciona launch, e aqui a pasta share e o nome do projeto, que a gente que é uma variável comum aqui, né? Que por acaso é o exemplo de bring up, né? Save, Ctrl C, vamos voltar lá para o workspace e dar call com build. Dar source no bash rc. E agora vamos tentar dar o comando, né? ROS2 launch. Aí o comando funciona assim: a gente coloca o pacote que a gente vai usar, que no caso é o exemplos, bring up, e o nome do arquivo launch, que é o exemplos.launch.py. A gente dá enter e dá pra ver aqui que ele rodou o publisher e o subscriber juntos, tá aqui. Mas tem outra coisa que eu quero mostrar, que eu queria ter mostrado até no outro vídeo, eu acabei esquecendo, que ajuda a visualizar essa parada da comunicação entre os nós e os tópicos do ROS. Deixa eu entrar aqui no Tmux. Vamos dar launch aqui de novo. Bring up exemplos launchpy. Foi, e agora vamos abrir o RQT-Graph para vocês verem esse programa aqui. Consigo diminuir? Não, foi. Ele mostra, ele faz um grafo dos nós e dos tópicos, etc, dos serviços que estão rodando no momento. Então aqui a gente tem o nosso nó Talker, que está publicando no tópico topic, e o listener que está escutando esse tópico. Então aqui dá pra ver que está rodando direitinho as coisas, né? Tá funcionando conforme a gente tinha
como tinha previsto, né? Como tinha organizado para ser feito, conforme o objetivo. Então dá pra ver que tá falando direitinho. E eu acho que é isso que tinha pra mostrar pra vocês. Comunicação de ROS através de tópicos, dar uma visão geral sobre serviços, sobre os nós, tópicos, mostrar como é que você cria um pacote, como é que você consegue criar um launch file, publisher, subscriber. A documentação do ROS é bem boa, qualquer coisa que tenha esquecido de falar ou que vocês tenham dúvida, pode vir aqui na documentação, é bem explicado mesmo, é bem boa. E eu acho que é isso, qualquer dúvida podem entrar em contato aí. Valeu!